Romanos capítulo de número 10, versículo de número 13, está escrito assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos aqui nessa noite e eu gostaria de dizer para as pessoas aqui desse bairro que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela está praticamente quase que em todos os bairros de Itajubá. Então aqui é uma congregação nova, uma congregação de, me parece que tem pouco mais de um ano, ou nem um ano ainda. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não é só esse povo que vocês estão vendo aqui não. Tem muitas pessoas em todos os bairros de Itajubá, ali na congregação, ali no Reborgeon, no Jardim das Palmeiras, Moquém, Cruzeiro, enfim, por toda a cidade de Itajubá. Se você prestar atenção, meu amigo, está um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e um povo que louva ao Senhor. Então nessa noite nós estamos aqui exatamente para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E esta palavra que nós lemos aqui: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu gostaria de falar nessa noite sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Existem muitas coisas pelas quais o homem deve invocar o Senhor. Existem muitas coisas pelas quais o homem precisa invocar o Senhor. O homem precisa invocar o Senhor para ser salvo do pecado. A humanidade ela se tornou escrava do pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele fala lá em São João capítulo 8 e o versículo 34, pois todo aquele que peca é escravo do pecado. Então a pessoa que peca, ele não peca porque ele quer pecar, ele peca porque ele é um escravo do pecado. Meu amigo, quem sabe você está me ouvindo aqui nessa noite, você ainda é jovem, ou quem sabe é ainda um adolescente, e você, quem sabe, tem se enredado pelo caminho da droga, pelo caminho do vício, e você pelo caminho da desobediência, e você não quer ser essa pessoa que você tem sido, mas você não consegue se livrar, se libertar do caminho da droga, do caminho do alcoolismo e etc. Então o Senhor nos fala nessa palavra: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você precisa ser salvo, meu amigo. Então o Senhor fala nessa palavra: pois todo aquele que peca é um escravo do pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos aqui nessa noite para dizer para você que Jesus Cristo é a verdade libertadora. Você de você mesmo não consegue se libertar. De você mesmo você não consegue sair dessa vida, mas Jesus Cristo, ele é o libertador. E é por isso que nós estamos aqui para falar para você que não existe outro meio de libertação a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então o homem precisa clamar a Deus, o homem precisa invocar o Senhor para se libertar, para se ver livre das garras do pecado. Eu não sei que tipo de pecado está te oprimindo, eu não sei que tipo de pecado você se meteu nele, eu não sei que tipo de pecado está escravizando a sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite: invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, clama ao Senhor Jesus Cristo, e ele vai quebrar as algemas do pecado que te escraviza. Existem muitas coisas pelas quais o homem deve clamar a Deus. O homem deve clamar a Deus para se libertar do pecado. O homem deve clamar a Deus também para se libertar das garras do diabo. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, está escrito:
O ladrão, simbolizando o diabo, não vem senão para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala: mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Qual é o trabalho do diabo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. De repente, querido amigo, você vê uma pessoa ou uma família vivendo harmoniosamente, vivendo bem. De repente acontece algo naquela família e você vê aquela família se desfacelando. Você vê os filhos desorientados, sem saber o que fazer, e você vê o homem entrar pelo caminho do vício, e você vê aquela família que outrora era uma família bonita, unida, harmoniosa, e agora aquela família está totalmente desfacelada. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E ele usa o alcoolismo, ele usa a droga, ele usa a prostituição, ele usa a miséria, ele usa a desobediência. O diabo usa tudo quanto é tipo de artifício para te prender no pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo é a verdade libertadora. 1 João capítulo 3, versículo 8 está escrito: o diabo peca desde o princípio. O Senhor Jesus fala assim: olha, mas para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer, para destruir, para aniquilar, para suplantar as obras do diabo. Você, meu amigo, está preso por uma obra do diabo. Saiba nessa noite que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para colocar em liberdade os cativos do diabo. É interessante, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Senhor entra na sinagoga ali e ele toma o livro da lei. Aquele dia ele leu o livro da lei. E quando o Senhor toma o livro, ele começa a ler exatamente Isaías 61. E ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, o Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração, o Senhor me ungiu para libertar os oprimidos, para libertar os oprimidos. Você está oprimido, meu amigo, minha amiga? Então o Senhor Jesus, ele veio para ti, ele veio para te libertar, ele veio para te dar essa liberdade que de repente você não tem conseguido. Existem muitas coisas pelas quais o homem deve invocar o Senhor. O homem deve invocar o Senhor para ser livre das algemas do pecado. O homem deve clamar o Senhor, invocar o Senhor para ser livre do jugo de Satanás. É interessante, às vezes a gente vê a humanidade, às vezes a gente vê jovens, adolescentes metidos no caminho da droga, metido no caminho do crack, da cocaína, da maconha, e vivendo uma vida desgraçada, uma vida miserável, e ainda está achando que está fazendo grandes coisas. Você é um escravo, meu amigo. Jesus é o libertador. Nós não estamos aqui para falar de uma religião, nós não estamos aqui para falar de uma filosofia, nós não estamos aqui para falar de um tradicionalismo, não. Nós estamos aqui, eu estou aqui para falar para você que Jesus Cristo, ele é o libertador. Você está escravizado? Então Jesus está aqui para te libertar. Existem muitas coisas pelas quais o homem precisa ser salvo. Ele precisa ser salvo do pecado, ele precisa ser salvo do diabo, ele precisa ser salvo da doença. É interessante que a doença também não é de Deus, é uma coisa do diabo. Eu não sei você que está aí na sua casa, de repente me ouvindo. Você, meu amigo, quem sabe você está aí na sua casa sofrendo de câncer, de AIDS, de hepatite, de epilepsia ou de qualquer outro tipo de doença. Eu quero dizer para você que a doença também não é de Deus, ela é do diabo. E ela entrou no mundo em consequência do pecado. Ela entrou no mundo em consequência da desobediência. Só que eu venho aqui para te dar uma boa nova, uma boa notícia. Eu venho aqui dizer para você, como disse o profeta Isaías: verdadeiramente
verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelos seus padecimentos, pelos seus sofrimentos, por tudo quanto ele padeceu, nós somos curados das nossas enfermidades. Você crê nisso? Levante a mão e glorifique o Senhor. Pelas suas feridas, Xarabacandalamanai, nós somos curados. Você que está na sua casa aí doente, desenganado pela medicina, quem sabe com câncer, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo aí. Eu morava ali em Santa Catarina, em Joinville, e eu ouvi um testemunho tremendo. Ali havia um jovem que não acreditava no Senhor, um jovem universitário, culto, rico, e a mãe dele estava somente a pele e o osso lá na sala, somente aguardando a hora de morrer. E aquele jovem, um dia, desesperado, ele entrou no seu quarto, ele abaixou a cabeça e ele falou: Senhor, eu não creio que tu existes, mas se deveras tu existes, como os crentes usam dizer, a minha mãe está lá na sala, somente pele e osso, ela somente está aguardando a hora de partir dessa vida em uma situação miserável. Se deveras tu existes, e se deveras tu tens poder, como esses crentes andam dizendo, eu quero que tu cures a minha mãe agora, e eu vou dedicar a minha vida a ti. E aquele jovem falou aquilo com toda sinceridade do seu coração, e de repente o Senhor Jesus Cristo visita a sua mãe ali na sala. O Senhor Jesus toca na sua mãe, e eu vou dedicar a minha vida a ti. E aquele jovem falou aquilo com toda a sinceridade do seu coração, e de repente o Senhor Jesus Cristo visita a sua mãe ali na sala. O Senhor Jesus toca na sua mãe, e aquela mulher instantaneamente, ela foi curada daquele câncer maligno. Aquela mulher foi totalmente liberta naquela hora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus veio ao mundo exatamente para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Ter vida com abundância não é ter uma vida cheia de doença, cheia de dores. Não, Senhor, isso é do dores e doença é do diabo. A Bíblia mostra o caso de Jó. Jó é um dos maiores exemplos onde nós vemos a malvadeza do maligno. Nós vemos que a doença de Jó, ninguém venha pensar ou dizer que foi Deus que colocou, não, senhores, foi o diabo que lançou aquela chaga maligna de Jó. A doença é do diabo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para curar o homem, restaurá-lo física e espiritualmente. Você está doente, clame ao Senhor nessa noite. Começa a invocar o nome de Jesus Cristo. Começa a invocar o Senhor Jesus, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo do grego, sozo, um dos significados da palavra no grego, sozo, e ela significa salvar da doença, ou curar. Salvar, curar, libertar são sinônimos. O Senhor Jesus, meu amigo, você que está me ouvindo aí na sua casa, quem sabe a sua vida não tem mais sentido, quem sabe você já pensou até em dar cabo da sua vida, quem sabe para ti parece que tudo está perdido. Eu quero dizer para você que nem tudo está perdido. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, invoca o nome dEle e você será salvo. Existem muitas coisas pelas quais o homem precisa ser salvo. Ele precisa ser salvo do pecado, ele precisa ser salvo do diabo, ele precisa ser salvo da doença, ele precisa ser salvo da angústia. Existem muitas pessoas presas pelos grilhões da angústia. Existem muitas pessoas amarguradas. Existem muitas pessoas infelizes.
E não venha me dizer que são pessoas pobres, não. É interessante que as estatísticas provam que a maioria dos suicídios que acontecem não acontece com a camada mais pobre da sociedade. São exatamente as pessoas mais bem de situação econômica, é que muitas vezes se suicidam. No Japão, a maioria, muitos jovens ricos, jovens prósperos, jovens com futuros promissores, são jovens que se suicidam. Meu amigo, eu quero dizer para você que muitas pessoas pensam: se eu tivesse dinheiro, eu seria o homem ou a mulher mais feliz do mundo. Você está enganado. Existem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm tudo, e no entanto, são pessoas que vivem em angústia, que vivem em tristeza, que vivem uma vida vazia. O Senhor Jesus veio para te livrar da angústia. Salmo 50, versículo 15 está escrito: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra do Senhor é poder. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e eu te livrarei. Invoca o Senhor nessa noite e Ele vai te livrar dos grilhões da angústia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existem muitas coisas pelas quais o homem deve clamar a Deus. O homem deve clamar a Deus na hora da tristeza. Muitas vezes o espírito da tristeza invade a alma do ser humano e ele fica totalmente dominado pela tristeza. E ele olha para o mundo e ele não vê graça, ele não vê alegria, ele não vê graça em nada. Mas a Bíblia diz que a graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: a graça do Senhor é Jesus Cristo, e Ele veio para te libertar da tristeza. Existem muitas coisas pelas quais o homem deve ser salvo. Ele deve ser salvo da tristeza, da solidão. Quantas pessoas estão se sentindo só? Quantas pessoas que estão vivendo uma verdadeira solidão? Quantas pessoas que, embora estejam no meio de um aglomerado de pessoas, ele se sente solitário. Meu amigo, aquele que tem Jesus, ele não é solitário, não. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: olha, eis que eu estou convosco, ou eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, o salmista, ele dizia assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. A presença do Senhor é uma constante na vida daquele que serve a Ele. A presença do Senhor é uma realidade na nossa vida. A minha vida antes era uma vida vazia, era uma vida solitária, mas agora não. Eu tenho Jesus, eu ando com Jesus, eu sinto Jesus, Jesus está comigo, aonde eu vou Ele vai também. Xarabacanda lamanai. E finalmente, existem muitas coisas pelas quais o homem precisa ser liberto. Ele precisa ser liberto do medo. Existem muitas pessoas que têm medo do escuro. Existem muitas pessoas que têm medo até de ouvir falar da morte. Nós vivemos hoje em uma sociedade oprimida pelo medo. Existem pessoas, principalmente nas grandes cidades, pessoas que são escravas do medo, pessoas que vivem enclausuradas, pessoas que vivem algemadas pelo medo, pessoas que têm medo, até medo de abrir uma porta porque não sabem o que pode acontecer. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que aquele que tem Jesus, ele não tem medo, não. A Bíblia Sagrada, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que lá está escrito que o Senhor, ele tira o nosso temor, porque o Senhor é a nossa fortaleza.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você é escravo do medo, se você tem medo do futuro, se você tem medo da morte, se você tem medo do amanhã, se o seu amanhã é negro, se o seu amanhã é incerto ou inseguro, Jesus Cristo é o porto seguro. Jesus Cristo, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então eu quero nessa noite, meu amigo, te convidar a invocar o nome do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, invocar é clamar, invocar é dizer o nome dele. Diga, clame pelo nome de Jesus nessa noite. Se alguma dessas coisas que nós falamos aqui nessa noite, inspirados pelo Espírito Santo, são coisas que oprimem a sua vida, e você, meu amigo, ouviu a palavra do Senhor nessa noite ser pregada, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e você, meu amigo, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu te convido nesse momento, aí aonde você está, na sua casa, sentado no seu sofá, ou quem sabe no aconchego do seu quarto, eu quero te convidar nesse momento, abrir o seu coração e convidar o Senhor Jesus Cristo. Foi lida aqui nessa noite uma palavra muito maravilhosa, São Mateus capítulo 11, versículo 28, é o convite mais sublime, é o convite mais precioso que existe na face da terra, e esse convite foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Meu amigo, somente o Senhor Jesus Cristo tinha prerrogativas para fazer esse tipo de convite. Era somente o Senhor Jesus Cristo tinha prerrogativas para fazer esse convite. Vinde a mim. Você que está cansado, cansado da angústia, cansado da solidão, cansado do medo, cansado da decepção, cansado de sofrer nesse mundo, cansado da doença, cansado do jugo do diabo na sua vida, Jesus te convida nessa noite. Ele te convida, vinde a mim. Você que está cansado e oprimido, e eu vou te dar alívio. Quantos aqui já experimentaram o alívio do Senhor? Levante a mão. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então eu te convido. Eu não sei se nós temos alguém aqui no nosso meio. Eu não sei se temos alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus, que quer ter coragem de vir aqui e falar: eu quero entregar minha vida a Jesus. Temos alguém que tem coragem para fazer isso? Se nós temos alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão assim, eu vou orar por você. Nós vamos orar pela sua vida nessa noite. Temos alguém? Aí aonde você está, na sua casa, no seu lar, o Senhor Jesus te convida: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou te dar alívio. Aí na sua casa, meu amigo, eu quero que você faça essa oração comigo agora. Eu vou fazer aqui uma oração de confissão, e eu quero que aí aonde você está na sua casa, eu quero que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor Jesus, Tu convidaste aqueles que estão cansados e oprimidos para vir a Ti. E eu venho a Ti nessa noite, Senhor Jesus, e eu Te recebo no meu coração, e eu Te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. E eu entrego a minha angústia, e eu entrego a minha tristeza, e eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te recebo no meu coração nessa noite. Entra no meu coração e faz dele morada. Amém. E nós queremos te convidar. Aqui está uma das congregações, onde você pode vir aprender mais da palavra do Senhor. Mas por toda a parte de Itajubá nós temos congregações. Então que Deus abençoe a todos, e eu deixo aqui esta palavra de Deus para o seu coração. Amém.